Hoje o nosso papo é com o Luiz Buono. O Luiz é fundador da agência mais legal do mundo, a Fábrica. Luiz, conta um pouquinho pra gente como é que é isso de agência mais legal do mundo? Pois é, rapaz, é interessante esse. Certa vez a gente estava mudando o site da agência, né? Refazendo, e o nosso diretor de criação, no meio de tudo isso, veio com essa frase, né? Fábrica, a agência mais legal do mundo. Eu falei, cara, você está viajando, na boa, né, brincando, você está viajando, cara, puta, que papo é esse, a agência mais legal do mundo, né? Não, é legal, é bacana, tem a ver com o nosso clima, nosso astral, nosso jeitão de ser, é uma maneira descontraída de trabalhar, uma coisa voltada para as pessoas, isso é uma frase coloquial muito legal. Cara, eu pensei com meus botões, deixei aquilo amadurecer, mostrei para um, mostrei para outro, todo mundo, puta, que legal, que legal, que legal. Aí eu venci minha resistência, e aí assumir, né? Nós assumimos. E eu acho legal porque fala de uma maneira muito gostosa o nosso jeitão de ser, né? A gente tem um jeitão muito leve, muito humano, muito as pessoas valorizadas, quase que levar o trabalho sem ser um martírio, né? Aquela ética do esforço que a gente aprendeu desde criança. E aí, a vida tá viva, a vida tá viva. E que a gente não acredita muito, né? A gente acredita muito na coisa fluida, na coisa leve, na coisa solta. Então, quando surgiu essa frase, a agência mais legal do mundo, eu acabei abraçando e as pessoas gostam, as pessoas curtem. Óbvio, não sei se todo sujeito que olha para a gente fala, eu quero a agência mais legal do mundo trabalhando para mim, né? Mas eu não estou muito assim, essa não é a minha preocupação. Minha preocupação é que passe realmente o astral que a gente é, o jeitão que a gente é, como a gente conduz os negócios e tem dado certo, porque estamos há 25 anos fazendo dessa maneira e, óbvio, com evoluções, porque também não dá para ficar parado nos 25 anos, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, né? Mas não deixa de ser uma expressão muito boa do nosso jeito, nosso estilo, nosso DNA. Então, a gente mandou ver com a mais legal do mundo. Ficou muito legal mesmo, parabéns. Obrigado, Conta, obrigado. conta pra gente aqui como é que é, ter uma agência, né, durante tantos anos, né, passar por tantas transformações, tantas mudanças, né, no mercado. Você é um profissional que teve experiência antes né, em outros grupos de comunicação, até fundar o teu negócio. Como é que foi isso tudo? Olha, Maurício, eu tenho a plena convicção, cara, que o que você planta no teu pensamento, o que você planta dentro de você, com verdade, Olha o outro aqui. O que você planta dentro de você acaba acontecendo, cara, acaba acontecendo. Eu sempre tive dentro de mim uma coisa que eu não tinha muito jeitão para ser executivo de grandes corporações. Trabalhei em grandes agências e tal, mas sentia que meu espaço estava terminando, porque eu não tenho essa veia, esse jeitão de ser corporativo, entendeu? Eu sou muito mais easygoing, eu sou muito mais de não fazer muita política, eu sou um sujeito diferente nesse sentido, né? E isso eu sempre plantei no meu pensamento, né? Puxa, um dia eu gostaria de ser um cara um pouco mais livre, ter um jeito mais descontraído de trabalhar, uma coisa mais fluida, mais gostosa. Uma vez eu passeando por Amsterdã, cara, eu vi uma lojinha, era um ateliê de joias, de uns artistas, né? Eles trabalhavam dentro do ateliê e vendiam ao mesmo tempo. E eu vi que não havia uma preocupação desenfreada em atender o cliente, assim, o cliente ficava à vontade na loja, se precisava a atenção deles, eles iam, senão eles continuavam trabalhando. Não havia aquela obsessão pelo cliente, como as empresas têm hoje, né? E eu via que aquilo é uma coisa muito fluida, muito gostosa, me identifiquei muito. E eu sempre plantei no meu pensamento isso. Poxa, será que um dia eu vou conseguir ter um trabalho mais fluido e tal? E é gozado, porque, em tese, né, se você fala numa agência de publicidade, é quase que impossível você ter um trabalho tão leve, porque a pressão do cliente é enorme, enfim, as cobranças são enormes, as demandas é tudo para ontem. Isso é uma realidade no mercado da publicidade, né? Mas eu acho que esse pensamento que eu tive plantado dentro de mim acabou reverberando no universo, que eu acabei sempre tendo pessoas do meu lado, workaholics, pessoas que trabalham mais do que eu. Quer dizer, não é modo de dizer trabalham mais do que eu. Porque, por exemplo, eu tinha uma sócia, né, a Marisa Furtado, que hoje está no ramo de gastronomia, muito bem sucedida, por sinal, que eu falava para ela, Marisa,
acho que não tá justo aqui o que nós estamos fazendo aqui na agência, porque você trabalha e eu assisto. Não tá, e a gente ganha a mesma coisa, né? Éramos sócios e tudo mais. E ela virava para mim e falava: Bono, você tá louco, tá demais, como você trabalha, tá ótimo, eu adoro assim. Mas Marisa, só você trabalha, né? E ela falava: puta, você não imagina a importância de ter você do meu lado, de dando apoio, fazendo relação com a imprensa, fazendo relação com clientes, e cuidando do alto astral da agência, incentivando as pessoas. Então, eu acabei caminhando por um lado, por um trabalho que me dá prazer, mas não me dá trabalho, né? E eu tive essa felicidade de sempre ter gente do meu lado que pegue as demandas do dia a dia, a operação do dia a dia. Hoje, por exemplo, eu tenho uma menina comigo que veio do Google, a Maria Melchiori, que é a mesma coisa, é uma Marisa 2, né? Então, é incrível, porque as pessoas não acreditam, falam: não, Bono, não é possível você ter uma agência e conseguir essa vida tão leve, né? Eu falo: é possível, sim, desde que você confie nas pessoas que você está do lado, né? Eu confio muito nas pessoas que estão com a gente, e você não tenha medo, né? Porque, às vezes, por exemplo, o que prejudica muito os negócios é você falar: não, peraí, mas a agência está muito na mão de tal pessoa, na mão de X pessoa, eu preciso contratar mais alguém. Não tenha medo, vá em frente, olha, acredita, saiba que você está dando o seu melhor, você está atento ao que está acontecendo, e que se um dia essa pessoa quiser sair, você vai substituir e dá tudo certo, né? Mas o medo acaba paralisando as pessoas, entende? E eu não sei porquê, mas acho que talvez de outras vidas, não sei, eu nunca tive muito óbvio, tem preocupações, mas nunca tive muito esse medo de que não vai dar certo e tal. Então, por exemplo, eu conheço, Maurício, pessoas muito mais talentosas que eu, que tinham agências brilhantes, na primeira dor de barriga fechou a agência, porque achava que não ia dar certo, ia começar a ter muito prejuízo e tal, né? Eu, por exemplo, ao longo da agência, a gente já teve dívidas, já tivemos dívidas, porque, enfim, o mundo gira muito, roda muito, mas sempre deu tudo certo. Sempre trabalhamos, sanamos, evoluímos, enfim, continuamos mudando sempre. Então, eu acho possível, sim, e volto a dizer, a coisa mais importante é você entender a verdade interna tua, né? E acreditar nela, porque essa verdade interna tua, ela acaba sendo plantada no astral, plantada no ar, e ela acaba de um jeito ou de outro reverberando, ela acaba encontrando eco no mundo, né? Agora, se você está ancorado no medo, o medo também gera eco, né? E aí você acaba tendo a reverberação do medo. Então, é mais ou menos isso que acontece, que aconteceu e vem acontecendo, e que a gente consegue aí fazer essa trajetória de 25, agora já para 26 anos, diferente, né? De um jeito diferente, porque a fábrica ela começou pequenininha, virou mega, voltou a ser pequenininha. Óbvio, pequenininha vamos dizer assim, se você for comparar com faturamento, com o número de pessoas operando CLT, mas muito maior em termos do pensamento, em termos de acreditar no modelo novo, no modelo mais próximo, no modelo mais junto do cliente, no modelo onde você consegue estar próximo da equipe, consegue dar uma contribuição mais genuína para o cliente, não aquelas estruturas onde o cliente acaba se perdendo dentro da agência, acaba um júnior atendendo o cliente, aí o desgaste é grande, enfim. Eu acho que a gente aprendeu muito que a importância de estar mais próximo, mais junto, mais conectado, né? Às vezes, tem gente que fala para mim assim: poxa, Bono, você não se sente meio assim, mal, de ter uma agência de 150 pessoas, agora 30? Do fundo do coração, eu não sinto nenhum mal, nenhum, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto evoluindo, eu me sinto encontrando um modelo que me agrade e agrade os clientes, né? Porque também não dá para agradar só um lado, né? Eu não acredito muito nessa coisa da empresa só viver em função do cliente. Se você não vive em função de você, você não tem verdade. Se você não vive em função da tua equipe, você não tem verdade. Tua equipe fica desmotivada se você não apoia ela nos momentos importantes. Então, eu acho que não é tanto de ficar se moldando ao cliente, é de encontrar clientes que tenham fit com você.
E eu acho que quando a gente começou a se expor mais aí na internet, nas mídias sociais, que nem quando eu comecei a escrever, né, isso ficou muito claro. Grande parte dos clientes não querem mais trabalhar com a fábrica. Não, a fábrica é uma boutique, eu não quero boutique. E, por outro lado, os que querem vêm de braços abertos, vêm querendo, né? É incrível como semana sim, semana não, eu recebo uma solicitação de cliente. Pô, queria conhecer vocês e tal. Mudou o perfil, né? Não é tanto aqueles clientes grandes corporativos, clientes médios, clientes de dono, clientes onde o líder quer uma cabeça pensante junto dele, né? Clientes que querem uma única agência concentrada e não dividir em várias, né? Esse é um perfil de clientes, né? Então, quando você se posiciona, você fecha um monte de portas, mas esse é o bonito do posicionamento, é você encontrar o teu caminho, porque aí você vai começar a surgir na tua frente empresas e pessoas que se identificam com o teu modelo, com o teu jeito de ser e por aí vai, né? Então é isso. Muito bem, Luiz. E você sabe que a empresa, na verdade, especialmente uma agência, ela é feita de pessoas, né? Nós temos pessoas trabalhando o tempo todo. Eu li muitos dos teus textos, né? De dizer, poxa, eu peço às vezes para as pessoas fecharem os olhos, né? Se concentrarem um pouquinho, olharem, né, os seus pensamentos, com a sua respiração, e com isso a gente acaba tendo, né, uma outra visão. E também como o céu, né, nós somos o céu, e a gente vê os nossos pensamentos como as nuvens, né? Exatamente. E a partir deste momento a gente consegue ter uma outra percepção, a gente consegue se conectar de uma outra maneira. E acho que isso, muito que você comentou, né, poxa, quando a gente chega ali, né, num determinado propósito, a gente acaba atraindo clientes que são parecidos, negócios que são parecidos e principalmente pessoas que são parecidas, né? E isso é parte do que faz ser a agência mais legal do mundo, não? Sim, isso é parte, né? Eu acho que essa questão de ser a agência mais legal do mundo, né? É óbvio que é uma brincadeira e tudo mais, e ninguém é a agência mais legal do mundo. Mas é uma sinalização do que a gente acredita, né? E eu só acredito que alguém possa ser uma empresa bacana se ela respeitar as suas verdades, se ela ser coerente com as suas verdades, ser coerente com o seu jeito de ser. E eu reparo que toda a nossa formação, né, como pessoa, como ser humano, ela vem de modelos muito engessados, né? São modelos definidos, modelos aprendidos em livros, modelos de uma evolução cultural de séculos. Mas nem sempre, e na maioria das vezes, essa evolução cultural de séculos representa a verdade de cada um, né? Porque cada um tem uma verdade própria, que ele acabou se moldando ao que lhe foi ensinado, moldando uma cultura, né? E quando eu falo assim, por exemplo, fechar os olhos, parar um pouco, respirar, nada mais é do que deixar abaixar a poeira cultural que tomou conta da gente, que acabou nos robotizando, né? Porque é impossível você viver em comunidade e não se tornar um pouco robô, né? E fazer essa poeira robotizante abaixar para você começar a ver qual realmente é a tua, né? O momento que você está, o momento que você está inserido, se você está presente naquele momento, qual é o verdadeiro pensamento que você tem, as crenças que você tem em relação a tudo, né? E você não consegue fazer isso com a mente turbulenta, com a mente, com a poeirinha na água, antes de a água baixar e ficar a poeira lá embaixo, a água cristalina, né? Você precisa dar uma cristalinizada na tua mente, limpar a água, né? Limpar a água, deixar a poeira abaixada, a poeira dos condicionamentos. E isso também eu acho muito legal para você abrir o teu campo interior para novos insights, para novas ideias e tudo mais, porque a tendência do ser humano é a reatividade. Você, por exemplo, quando alguém te fala alguma coisa, como você já tem um arsenal de coisas na tua cabeça, você reage em cima do arsenal que você tem, né? E quando você reage em cima do arsenal, você fica muito reativo, né? E você fica muito apenas coerente com o que foi ensinado para você, e não coerente com a tua verdade, com o que você realmente sente. Então, por exemplo, sente, né, daquela situação. Então, eu sempre falo, pessoal, puta, abaixa a bola, né? Abaixa a energia, não abaixa a energia, abaixa a poeira mental.
volta um pouco para dentro de você, volta um pouco para se conectar, que aí você começa a ver se o julgamento que você está fazendo, não é bem a palavra julgamento, que julgamento já leva uma coisa de juízo de valor, mas o olhar que você está tendo sobre aquela coisa é um olhar descondicionado, né? Ou é um olhar, porque a vida inteira se olhou desse jeito, então você vai continuar olhando, né? Eu acho que uma das maiores funções do ser humano na Terra é ir desenrolando os seus problemas e desatarrachando nós. Eu não acredito muito em propósito, sabe? Eu acho que o propósito é um cara, sei lá, que já vem muito... Eu acho difícil, assim, todo mundo achar seu propósito. Agora, eu acho que todo mundo tem que ir desatando os nós, né? Porque você vai desatando os nós que são gerados pela tua herança genética, pela tua educação e tudo mais, você vai se libertando. Desatar nós é se libertar. E se libertar é você ser mais feliz, ser mais leve, ser mais pleno, ser mais inteiro, viver a vida com mais plenitude, né? Estar preparado para novos desafios em cenários futuros de vida e por aí vai. Então, qual é a premissa de tudo? Como é que você pode ser a agência mais legal do mundo, entre aspas? Só com uma coisa, trazendo consciência para o ambiente, trazendo consciência. E o que é trazer consciência? É abaixar a bola dos pensamentos poluídos, baixar a bola do ego, baixar a bola daquela euforia desmedida, onde não é uma euforia autêntica, é uma euforia filha de uma reação egóica a qualquer estímulo que você tenha. Quantos e quantos chefes eu tive? É um show de egoísmo, né? Show egóico, né? Onde, apesar de serem gênios, às vezes, não estavam frutificando ou criando um ambiente saudável. Acho que as melhores agências que eu trabalhei foram as mais tristes. Olha que louco. Por quê? Porque era um tamanho de uma colocação egóica dentro do ambiente que acaba tornando aquele ambiente triste, tenso. Você me pergunta, dá resultado? Dá resultado. Porque a pressão por desempenho, a vida por desempenho dá resultado. Mas eu te pergunto, a que custo? A que preço? E que resultado, né? E que tipo de resultado? Aí que tá, e que tipo de resultado? Eu me recuso a falar, puxa, eu tenho uma agência vencedora porque ela tem o melhor desempenho do mercado. Não, eu me recuso. Eu gosto de trabalhar todo dia para uma agência vencedora, que esteja encontrando o seu fluxo, encontrando o seu jeitão de ser, encontrando a sua fluência, né? Encontrar a sua fluência, respeitar as pessoas, saber que as pessoas precisam ter um tempo para descansar, olhar a vida para se retroalimentar. E aí, obviamente, certos tipos de clientes que gostam disso, né? Mas eu não estou aqui na vida para perpetuar um modelo. Eu, particularmente, acho que o modelo de desempenho da sociedade capitalista é um modelo absolutamente pré-histórico, né? Quando, por exemplo, você chegar, sei lá, no século 22 e falar assim, cara, sabe como é que as empresas... Primeiro, tinham empresas no século 21. Sabe como é que elas trabalhavam? Era modelo de desempenho. Quanto mais produzia, melhor. Quanto mais um passando por outro, melhor. Quanto mais vence a concorrência, melhor. Veja bem, seres humanos, com base... É pré-histórico isso. Se você for analisar, né, ser humano não veio para a vida para fazer isso, né? Ser humano veio para a vida para florescer, para cada vez mais ser mais humano, mais exercitar toda a sua amorosidade, exercitar a sua compaixão, exercitar o seu encontro com o outro. Isso o ser humano veio desempenhar na Terra, para aprender as coisas da Terra. Só que a Terra, e por meio das coisas que a gente vive, tem os seus desafios dos diabinhos, né? Os desafios das obsessões, né? E esse é o grande desafio na Terra, eu acho. A gente entender essas obsessões, falar, puta, foi aqui que me mandaram para encarar isso e como superar isso, como ir para frente e não ficar agarrado nisso, né? Tem gente que, sei lá, de repente vira CEO de uma empresa, acha que conseguiu tudo que ele podia conseguir aqui na face da Terra, virar CEO. E se ele começa a tomar consciência, ele se joga do abismo. Ele fala, puta, eu dediquei uma vida inteira para ser CEO.
Onde está a relação com a minha família? Onde está entender os meus mecanismos internos? Onde está me relacionar bem? Onde está olhar para o outro? Onde está a percepção que somos todos um, né? Existe uma grande unidade aqui, né? As individualidades são só apenas parte de um grande todo, né? Não temos que valorizar as individualidades. E eu acho que o trabalho, como um lugar que a gente passa 8 horas por dia, 10 horas por dia, é um grande lugar para a gente exercitar esses desafios da materialidade humana, né? Que esse lado da materialidade, eu digo, esse lado mais cruel, né? mais vencer as coisas vindas do nosso ego, né? E aí, dependendo do nível de consciência de cada empresa, ela vai agir e desempenhar de acordo com o que ela acredita, né? Ou com o que ela foi ensinada, né? Desde pequenininho na infância, né? Agora você vê, a educação está se reinventando, várias coisas estão se reinventando. E isso poderia demorar mais ou poderia demorar menos, depende da consciência de cada um, né? Então, acho que a primeira coisa é falar, puxa, como é que se mede desempenho, né? Ainda nós estamos na fase bolsa de valores, né? O valor da ação, a acionista, é arcaico isso, é arcaico, porque acho que a medida do desempenho é quanto essa empresa contribui para a evolução da sociedade, contribui para a evolução do ser humano, fazendo o que ela faz, né? O quanto o fazer dela contribui para uma evolução de uma sociedade mais bonita, mais igualitária, mais divertida, mais amorosa, mais tudo isso, né? Então, é mais ou menos isso que eu acredito que a gente tenta fazer lá dentro, né? Sabe, Bono, tem um filme muito bom que chama The Corporation, é um filme mais antigo, mas ele é um documentário. Ele explica muito essa relação do CPF, CNPJ, né, da empresa que é criada, e essa empresa cresce muito, né, e ela começa a ter identidade própria, e nem o próprio CEO consegue, né, entender a companhia, direcionar a companhia. Então é uma experiência, é um filme muito interessante com essa experiência do capitalismo, né? Como o capitalismo interfere, né, na sociedade, quais são os objetivos, né, pessoais e das companhias, né, as companhias que têm ações abertas e tudo mais. Mas eu queria ouvir de você, do teu ponto de vista até de mercado, como é que estão as relações agora em meio à pandemia, né? Como é que você, como líder, se relaciona com o teu time? Como é que você se relaciona com os teus clientes nesse novo modelo, né? Vocês já encontraram uma forma melhor? Como é que vai ser o pós-pandemia, né? O que vocês aprenderam com esse processo e que vale a pena ser continuado? Bom, boa pergunta, Maurício. A primeira coisa que a gente enxergou, né, é que não faz sentido, não faz o menor sentido você viver aquela vida robotizante de acorda, 8 da manhã, toma banho, vai para o trabalho, almoça, volta para casa e faz isso todo dia repetidamente, né? Outro dia até estava falando com um sujeito que trabalhava no Terra, aquele site do Terra, falou, bom, hoje a gente olha para trás e fala, poxa, por que os jornalistas que trabalhavam lá tinham que acordar, vir para o escritório, fazer o texto e voltar para casa? Para que isso? Vinha um batalhão de jornalista para lá, podia fazer de casa, é a mesma coisa, né? Então, acho que a pandemia abriu um pouco dos nossos olhos para o óbvio, né? Tem um monte de coisa que a gente faz que é fruto de uma cultura, que é fruto de um ato robotizado, né? Então, a primeira coisa que a gente identificou é que a gente não precisava vir todo dia para o escritório, né? E a gente criou uma regra, independente com ou sem pandemia, que agora não estamos conseguindo cumprir, porque que é a regra de 3 dias no escritório e 2 dias em casa. Então, por exemplo, segunda e sexta em casa, porque aí o cara dá para emendar o fim de semana, né? Se ele está em algum lugar, numa praia, trabalha da praia na segunda, ou pode ir embora mais cedo na quinta-noite, e terça, quarta e quinta no escritório. Esse é o novo modelo de trabalho da agência, que nós estamos trabalhando assim. E por que isso, né? Qual o diagnóstico nos levou a fazer isso? Primeiro, que não tem sentido essa robotização. Tem ferramentas hoje, como nós estamos aqui agora, que dá para fazer um trabalho à distância muito grande. Segundo, porque todo mundo descobriu que uma série de questões de relação dentro da casa, relação com familiar, filho, ajudar o filho e tudo mais, estavam se perdendo um pouco no modelo tradicional, principalmente as mães, né, que podem dar uma atenção maior para os filhos. Então, esse um pouco mais de tempo em casa, 2 dias por semana, o mínimo, né, acabou olhando muito para isso, né? E terceiro,
porque também, assim, nós sentimos que faltava encontros presenciais, né? Estava tudo andando à distância e tudo mais, mas a conexão não é a mesma, você não está olhando no olho da pessoa, você não está criando uma energia ali tete a tete, você não está brincando, curtindo, indo tomar café junto, indo almoçar junto. Também faltava essa conexão, né, para a coisa não ficar tão esparsa, né? Você repara que as famílias estão todas juntas, né, dentro de casa. Você imagina se as famílias tivessem que estar à distância também. E, de uma certa maneira, a empresa é uma família. Tem gente que não gosta desse conceito. A Netflix, por exemplo, odeia esse conceito, a empresa é uma família, mas eu gosto, porque eu acho que eu olho as pessoas muito além de um cara trabalhando para a gente, mas uma pessoa fazendo parte de uma comunidade pequenininha que é a nossa e tudo mais. Então, a gente sentiu falta desse contato, então a gente estabeleceu que terça, quarta aqui no escritório. Agora a gente não está fazendo isso porque, como o governo deu aquela fase mais vermelha e tudo mais, e complicou muito, todo mundo ficou muito preocupado, e falou, realmente, pessoal, acho que não está na hora de se encontrar, mas já a gente vai voltar porque faz parte, não é que faz parte, precisa de um encontro, precisa de uma troca, né? É a mesma coisa que um casal, a mesma coisa que um familiar, é uma coisa que um amigo. Tem que ter um encontro, uma troca, porque a energia é outra, né? A energia é outra. E vejo que toda essa pandemia foi um tremendo processo de abrir os olhos, né? Abrir os olhos para o nível de gasto que a gente tem, bobos, né, que você, durante a vida normal, antigamente tinha, né, porque é o seguinte, na vida nas cidades, quando você tem uma coisa muito e gastar o tempo com coisas que não são necessariamente você precisa fazer, mas que vão te entreter, vão te disfarçar, vão aliviar a tua cabeça dos problemas. Então, ir num shopping, ir assistir um futebol, ir numa balada, ir tomar uma cerveja, não sei o quê. Tem um monte de coisa que não é o que o cara realmente quer, é uma fuga, né? Então, a gente começou a olhar para tudo isso. Puxa, tanta fuga, é hora de a gente olhar melhor o que a gente quer fazer, o que a gente quer ser, e a pandemia veio para olhar tudo isso, né? E eu acho que voltar para as origens, voltar para dentro, voltar para a conexão com a gente mesmo, né? Momentos de reflexão, momentos de silêncio, momentos de encontro com a gente, a meditação, tudo isso é uma maneira de você se encontrar internamente e precisar menos de fugas, né? As fugas que são as distrações, principalmente da cidade grande, né? Tem muita fuga, muita distração. Nada contra, acho que a gente tem que se divertir também, ninguém aqui é um yogi, é um cara que vive em mosteiro, que não pode ter fuga nenhuma. Tudo bem ter fuga, só que a pandemia foi um abrir os olhos, né? Abrir os olhos, olha, vamos ficar atento porque tem um outro tipo de vida, tem um outro jeito de viver. E eu acho que tudo isso acabou se refletindo na agência, acabou se refletindo né? Não saber que mesmo à distância a pessoa precisa de um apoio, precisa de um incentivo, precisa de uma energização, precisa de uma atenção, ó, como é que você está, como é que você não está, como é que está indo o teu trabalho, você precisa de alguma coisa e tudo mais, né? Eu sempre falo, né? Desde que começou a pandemia, eu nunca fui tanto o cargo que eu mais sou na agência, que é assistente. Na agência eu sou assistente. Por quê? Eu fico o máximo que eu posso ajudando as pessoas. O que você precisa desse planejamento? O que você está precisando, você está baixo astral? O que você está precisando que eu possa te ajudar? O que está te incomodando fazer o teu trabalho? O que o cliente está te incomodando que eu possa ligar para ele, trocar uma ideia e ver se a gente pode equacionar? Você não vai conseguir cumprir um prazo? Pô, vamos tentar entender por quê. Vamos ver que pessoas eu posso deslocar para te ajudar. Vamos pegar uma pessoa de fora, que não precisa ter mais ninguém aqui dentro. A gente vai buscar, a gente tem um banco de talentos enorme em volta da gente. A gente investiu anos numa estrutura de pessoas em volta da gente, talentosas, que não querem mais trabalhar fixo para ninguém. Então, nós vamos lá, acessamos essas pessoas. Então, eu acho que a pandemia jogou uma pedra no rio, né? Uma pedra no lago. Aí, quando você joga uma pedra no lago, faz ondinha para tudo quanto é lago, né? Essas ondinhas foram as consciências, né? Opa, alerta isso, alerta aquilo, alerta aquilo, alerta aquilo, porque a gente estava no ponto morto, a gente estava indo, né? Se bem que a gente sempre tenta fazer um exercício de consciência, né? O que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, tanto é que a gente mudou muito a agência nos tempos para cá.
Mas, quando você tem um fenômeno desse, que muda completamente o jeito de viver, né? Quando você muda o teu jeito de viver, muda a tua cabeça. E aí tua cabeça começa a entrar em parafuso, o que está mudando? Aí você começa a mudar junto, né? Muito bom, Bono. E o futuro? O que você está planejando para o futuro, né? Como é que vão ser os próximos anos da agência? O que você busca hoje? Primeira coisa, eu quero ter uma liderança forte que não dependa de mim. Cada vez mais eu quero ter uma liderança forte que não dependa de mim. Eu quero preparar pessoas, porque a fábrica não é Luiz Buono, entendeu? Então, eu quero cada vez mais ter pessoas para isso. Segundo, eu quero uma empresa cada vez mais humana, porque eu acredito que o futuro de tudo é mais humano. Eu não consigo, porque na minha cabeça, eu não consigo entender, eu não consigo corroborar com a ideia que o ser humano vem para o mundo e ele acaba fazendo coisas contra o próprio ser humano, né? Porque se você for ver hoje, certas corporações são contra o ser humano. Porque o cara acorda todo dia com dor, né? Puta, eu tenho que ir lá hoje. Nossa, aquele cara, aquele outro, aquele puxando o tapete, aquele outro. Isso é contra o ser humano, né? Então eu quero uma empresa humana. Eu quero uma empresa antenada com o tempo, né? Antenada com as novas tecnologias, porque ela vem aí, a evolução da materialidade faz parte do crescimento humano, né? Mas que essa evolução material não perca a nossa essência do contato humano, do prestar serviços de uma maneira mais legítima, prestar atenção no cliente com mais carinho, não como só um ato de trabalho, mas como um ato de vida, né? Que eu vou lá, me envolvo e tudo mais. E se eu for falar um pouco mais, não tanto em termos de cultura, mas em tanto de business, né? Eu acho que existe uma coisa que eu acredito de unhas e dentes, né? Que é uma coisa chamada comunicação, boa comunicação. Eu vejo que a tecnologia ela vai mudando o jeito de fazer boa comunicação. Ela vai trazendo novos insumos, como inteligência artificial, como data intelligence, todo um arsenal, mas no final do dia é para fazer boa comunicação, tanto em termos de peças de comunicação, ações de comunicação, como coisas ligadas à experiência do usuário com um determinado produto ou serviço, que não deixa de ser uma comunicação também. Uma boa experiência, a empresa está comunicando, né? Então, eu acredito muito que empresas que se comunicam bem e que saibam disso, acredito em empresas que saibam que se comunicar bem é uma enorme vantagem competitiva, é uma enorme, sabe, o jeito de trocar com os funcionários, o jeito de levar ideias para o cliente, o jeito de, por exemplo, as marcas construírem histórias bonitas, né? O mundo é contar histórias. Eu acho que a boa comunicação, desde o uniforme do porteiro até o comercial na televisão, tem a ver com contar histórias. Que histórias nós estamos contando? Qual a narrativa dessa empresa? E eu sinto que, ao longo dos anos, desde que eu comecei em publicidade até hoje, o contar narrativas veio mudando, o jeito, mas sempre tem uma coisa por trás. Contar uma narrativa, contar uma história, se comunicar bem, se colocar, né, colocar uma capa de comunicação, uma capa conceitual, não uma capa que encubra quem você é, mas uma capa que resuma quem você é, né, que traga a síntese de quem você é, que realmente reflita as crenças da empresa, a verdade da empresa, o jeito que ela atua e por aí vai, né? Então, eu acho assim, eu acredito muito em comunicação, do jeito que for, né? Acredito em empresas humanas e fluídas, fazendo comunicação, e de onde for, de qualquer lugar, né? Porque Barreiras é uma coisa de tecnologia e de uma nova cultura que vem vindo, que não tem mais espaço físico, né? Até o tempo também foi perdendo a importância, porque, sei lá, esse nosso bate-papo aqui, eu poderia falar para você, puta, eu acho que já estou aqui há 3 minutos falando. Por quê? Passa tão rápido, 3 minutos, ou senão, quando está chato, puta, já estou 4 horas falando, não, bom, só foram 20 minutos, quer dizer, o tempo é relativo para chuva. Então, tudo isso faz parte da verdade humana, da verdade da vida, da verdade
do homem no tempo e espaço, do homem em sua cultura e tudo mais, mas os valores que eu acredito da empresa é isso aí que eu te falei. Muito bom, Ano. E falando em tempo, estamos chegando aqui no nosso tempo. Nossa, parece realmente que não chegamos a 3 minutos, mas já passamos os 3 minutos. E é muito bom, a gente pode ficar falando aqui, acho que ad eterno. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Como é que você, assim, com anos de experiência em comunicação, tendo trabalhado para tantos clientes, né, coordenado tantas pessoas, como é que você enxerga, né, o movimento que as empresas devem fazer? Quem, assim como exemplo, você entende que está fazendo um bom trabalho? Quais são as melhores histórias? Né? Como é que esse processo deve fluir dentro de uma companhia? Se tiver alguém, uma empresa aqui assistindo esse vídeo, quais são os principais fatores que eles devem endereçar, né, de maneira talvez um pouco mais geral, holística? Como você enxerga isso? Cara, eu vejo assim. Eu vejo que as empresas têm que fazer um enorme exercício de autoconsciência, de olhar para dentro e falar, peraí, vamos entender qual é a nossa verdade. O que a gente faz e como a gente é. O que a gente quer continuar fazendo e como a gente é. Né? Porque eu sinto que muita gente usa a comunicação como uma capa para criar uma imagem que ela não é, né? E isso não se sustenta, né? A gente já está careca de saber que quando você coloca aquele missão, visão e valor na recepção, não funciona, porque aquilo é uma teoria que quando você olha o primeiro contato que tem com a empresa, fala, pô, mas peraí, não tem nada a ver, se você falar na porta, não tem nada a ver aqui dentro, está tudo errado, né? Então, eu acho que as empresas têm que fazer uma autoavaliação do que elas querem fazer e como elas são. E a partir daí, e construindo, a partir daí, que cada ato, cada gesto, cada ação que ela tenha, desde a política salarial, até a política de contratação e demissão, até, sei lá, o jeito de servir café na sala de reunião, seja coerente com essa verdade. E aí, encontrar alguém dentro da empresa que vá disseminando entre todos os colaboradores e também entre todo o mercado, para dentro e para fora, essa verdade da empresa, alguma liderança que seja o guardião disso aí. Eu acho que no final do dia, por exemplo, a empresa tem que ter uma pergunta básica para qualquer ação que ela for tomar. Uma pergunta básica, independente se é bom ou ruim. Né? Vamos supor, eu tenho que construir uma fábrica em Valinhos o mês que vem. Não é sobre só se é bom ou é ruim. É sobre isso por exemplo, vamos supor que a empresa seja a fábrica. Isso é fábrica? Construir uma empresa em Valinhos? Puta merda, vamos pensar um pouco. Se isso é fábrica. Né? Por exemplo, eu vou contratar tal pessoa. Isso é fábrica? Né? O jeito que eu estou contratando, a pessoa que eu estou contratando, isso é fábrica. Para você ter isso, eu vou aprovar uma campanha. Você bate o olho, independente se é boa ou ruim. Isso é fábrica. É a nossa identidade, é o nosso jeitão de ser, a nossa verdade, a nossa coerência, o nosso DNA, o nosso... o porquê a gente está aqui, né? E isso, às vezes a empresa não sabe, ela começa a ter isso de fora para dentro. Ela chama um consultor para fazer isso para ela. Óbvio, um consultor pode ser bom se ele for apenas um facilitador, mas não um cara que vai dizer o que é melhor. Porque aí às vezes eu vejo construções, castelo de cartas, que não tem nada a ver com a empresa, mas ela quer ser assim. Não, peraí, não basta querer ser assim, você tem que ser. Você tem que começar a fazer as coisas para ser assim. Então, a empresa, olha essa coerência, olha essa verdade, saiba que tudo comunica, né? Consiga definir, né, o jeitão de ser, né? E isso, às vezes, não tem nem palavra direito. Talvez, por exemplo, é um filme que você vai, por exemplo, você falou para mim do filme Corporation. Eu vou lá ver o filme, eu vou sacar o recado que você deu, entendeu? Por que eu falo isso? Porque eu já vi muito estudo de branding que no final tem 10 slides dizendo como a empresa tem que ser, e cada uma dessas 10, vão ser 10 frases, né, diretrizes de como a empresa tem que ser, só que cada uma dessas diretrizes pode ser interpretada de uma maneira diferente da outra. Então,
Você não sabe. Agora, se você coloca, ó, tem que ser assim, mostra uma foto, né? Mostra um visto, puta merda. Isso é diferente de, né? Eu posso mostrar 2 fotos do Maurício, uma na praia e uma no escritório, uma é diferente da outra, né? Então, na hora que você mostra uma foto, você tangibiliza mais. Então, por exemplo, na hora que você escreve um texto, você põe uma música para tocar, você faz um manifesto real da empresa, aquilo tem vida, não é só uma diretriz escrita no papel, aquilo tem vida, né? Aquilo tem DNA. Não adianta eu falar para você assim, olha, vamos fazer uma empresa moderna. Aí eu coloco 10 slides na tua frente, fala para mim qual que é moderna aqui. Você vai dizer moderna, eu acho A, eu vou falar moderna, eu acho B, eu acho... Ah, tá, então, vamos ver qual A, B, C, D e F a gente acha moderna. Então, a gente começa a ver a cara da empresa, né? Então, não é tanto sobre ficar pondo no papel frases de efeito pensadas com a cabeça, mas sim sentimentos que vão fluindo, né, de cada um, e que começa a criar um DNA, um jeitão real que a empresa é. E isso pode ser facilitado por um consultor ou não. Melhor que sim, porque alguém que sabe ter um processo que ajuda a fazer extrair da empresa essa verdade. Então, acho que isso que eu poderia falar das empresas e é isso que eu acredito. Muito bom, Buono, espetacular, vai ajudar muita gente. E por que fábrica? Você citou fábrica, né? Como é que foi criar o nome, né? E decidir por fábrica? Cara, eu vou te contar a verdade. Na verdade, assim, existia, eu não fui o fundador da agência. Eu fui fundador dos novos tempos da agência, mas quem fundou a agência foi o Sidney e a Marisa, meus 2 sócios antigos. Quando eu cheguei lá, que era em cima de uma padaria, já existia, e chamava Fábrica de Criação, né? Era o nome, Fábrica de Criação. E aí nós percebemos, pô, peraí, só tem uma, tá tudo certo, fábrica é legal, é divertido, é mão na massa, vamos fazer, tudo bem. Só que de criação não é correto, porque a gente não fazia só criação, a gente fazia estratégia, fazia CRM, fazia marketing direto, então, peraí, é fábrica só, né? Tiro de criação virou fábrica, e aí continuou com os anos e tal, um jeitão de ser, mas eu nem sei porque eles criaram, acharam só o nome bonito lá atrás, né? Acharam o nome bonito, Fábrica de Criação, né? E aí foi, enfim, continuou. E hoje tudo que a gente menos faz é fábrica, né? Padronizado, engessado, mas ficou a nossa fabriquinha e tá aí, tem coração, tem alma e vamos embora. O nome é super carinhoso. Muito bom, Buono, eu adorei conversar contigo, acho que é raro conversar com um publicitário, né, que tem tanta experiência quanto você tem, e que ao mesmo tempo tem essa visão muito mais humana, né, do processo e muito menos, talvez, trabalho por trabalho, né, lucro por lucro e crescimento por crescimento, prêmio por prêmio, né? Fiquei muito feliz em ouvir, em poder compartilhar essa tua visão incrível. Ah, que legal, Maurício. Eu que agradeço, você é sempre muito gentil, muito cordial, muito atencioso, muito ligado na gente, foi muito gostoso conversar com você, eu me senti bem, foi carinhoso, foi legal, foi espontâneo, adorei a tua interação contigo, espero que as pessoas realmente curtam, enfim, estamos aqui para colaborar, né? E depois me fala onde vai passar, para mim ver o pedacinho que foi editado.